Se tudo der errado, não pegue a navalha, meu bem. Deixa os homens, esqueça o nome. Não vale a pena se ferir por um coração partido, por esses casais bonitos. Dê um grito, a felicidade, esse mito. Hoje eu acordei cozido. A minha cabeça é uma panela de pressão. Os amigos estão morrendo, minha irmã. Atenção. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast, segunda temporada. Bom, como vocês puderam ver e ouvir, começamos essa edição de uma maneira muito diferente. Afinal, eu convidei aqui o poeta, o músico, o artista Rafael Cirilo para bater um papo e contar um pouco dessas influências, ideias e devaneios e, claro, da sua música, para que você conheça um pouco e várias histórias que ele vai contar para nós aqui nessa edição do Trilhas Podcast. Bom, Rafael, agradeço imensamente o aceito ao convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um grande programa. Muito obrigado, cara, de verdade. Massa. Não, e assim, começamos de uma maneira diferente, né? A gente chamou tanta gente aqui no Trilhas e sempre fica com essa ideia no ar, né? Falar, poxa, tem que chamar um músico, um cara que apresente realmente a arte literalmente. Foi exatamente o que você fez aqui, de uma maneira muito orgânica, que é a forma, inclusive, que você consegue unir aí, como eu falei no início, essas vertentes da arte, né? A poesia, a música e a própria arte em si, né? Mais cênica, na sua arte, na música que você faz. Então, assim, para o pessoal poder conhecer um pouco, aliás, eu também, né? Eu queria saber onde tudo isso começou, cara. Como compositor, assim, criativo e profundo que você acha que essa influência também veio de tempos passados, de infância, coisas desse tipo, cara? Com certeza, né? Em casa sempre se ouviu música, sempre teve disco, né? As festas em casa. Eu tenho uma parte da minha família, do meu pai, que é macumbeira, então sempre tinha festona lá. Aí meus tios me botavam lá, bate esse batuque, bate esse tambor aqui, menina. Eu ficava lá, tocava. E se ouvia muita música. A parte da minha mãe é mais católica, então eu via a galera cantando aqueles hinos, aquelas canções. Então tudo isso influenciou, com certeza tá no meu DNA, isso é fato. Sim, E você acha que, assim, tem alguma lembrança específica dessa época que você consegue personificar na sua música, entendeu? Você deu o exemplo de tocar o batuque e tal, né? Alguma lembrança mais, assim, profunda que você consiga trazer, traga, assim, felicidade em criar a sua arte, entendeu? Com certeza, cara. Quando eu vi um teclado, por exemplo, pela primeira vez, assim, aquilo me fascinou, né? Minha mãe viu meus olhinhos, eu tinha acho que uns 7, 8 anos, viu meus olhinhos e falou, gente, aí me comprou um Cassiotone, que é um tecladinho bem forrebinha da época, assim, e me botou na aula. Isso eu não esqueço, assim, essas memórias dessas ligações mesmo com a minha família, com a minha mãe, com o incentivo que eles me deram, né? Tudo isso está na minha música. É importante falar sobre influência, principalmente quando a pessoa é artista e traz esse lirismo, né? E essas frases tão profundas. Vou, inclusive, citar algumas delas aqui. Uma delas, inclusive, você tocou aqui, né? Eu sinto que algo morreu aqui dentro de mim para nascer novamente. Ou, a minha cabeça é uma panela de pressão. É algo muito interessante porque, assim, além de trazer essa lembrança, como você falou, de tempos remotos, né? Parece muito algo relacionado à literatura também, a livros, né? A coisas que se lê assim como poeta mesmo. Você acha que a literatura também te influenciou nessas composições? Com certeza. Eu adoro literatura, principalmente a brasileira, né? O Guimarães Rosa,
adoro a poesia, né? O Fernando Pessoa também, né? Isso me influencia muito. Eu leio muito, até por conta das questões... Fiz teatro um tempo, né? A gente leu muita coisa, né? Bastante textos de teatro. E isso me influenciou, com certeza. Sim. Você citou 2, né? Guimarães Rosa e... Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Tem mais, assim... escritores, não só brasileiros, mas em geral. Sim, Roberto Piva, filosofia, Nietzsche, né? Esses caras doidão aí, esses caras do futuro. Do passado no presente, mas com o pé no futuro. Com o pé no futuro. Os que preveram o futuro. Que preveram o futuro também. Muita coisa do teatro também, né? Shakespeare, enfim. Nelson Rodrigues, né? Que tá um pouco datado, mas também que fala um pouco de uma época, assim, também, né? Tudo isso me influenciou, de verdade. Legal. Pessoal, esses nomes eu fiz questão de citar a questão da literatura, porque também é importante a gente, mesmo gostando de música, né? Conhecer um pouco, principalmente da literatura brasileira, para poder entender muitas vezes onde o artista quer chegar, né? Um artista como o Cirilo, que é um poeta, um artista mesmo, como ele mesmo falou, eu nem sabia, mas eu meio que chutei nessa parte mais de artes cênicas, né? E a própria música mesmo que você usa, então é importante as pessoas buscarem os livros, as influências, né? E as referências literárias para entender um pouco mais e cair de cabeça. Um trechinho, né, do que eu citei. A gente lê muita coisa. E, o cotidiano também é poético, pode né? Crer, cara. As coisas da vida sempre surpreendem, cara. Sim, então, tudo isso é material pra gente fazer música, fazer arte. Trabalhar. Enfim. Cara, e o que você tem feito atualmente, assim, em termos de música ou, né, em artes em geral? Tem alguma coisa que você possa falar? O que você está fazendo atualmente? Sim. Eu tô numa fase legal de fertilidade, assim. Tô numa fase de compor, voltar a compor. Então, tô me encontrando novamente, porque às vezes você fica meio... não tá vindo nada. Agora eu voltei a pegar o violão na minha casa. Eu tenho um violão no meu quarto, né? Que fica lá. Sempre tô pegando ele, balbuciando alguma coisa, escrevendo alguma coisa. Eu tô nessa fase de compor, assim. E, cara, assim, falando agora um pouco do passado, né? Quantos trabalhos você tem lançado e onde o pessoal pode ouvir essas músicas? Eu percebi, obviamente, eu pesquisei no Spotify, que, é claro, é uma referência principal para quando você quer ter uma amplitude da obra do artista hoje, né? E eu vi que tem alguns singles, alguns álbuns, né? Mas, assim, em resumo, melhor do que ninguém, você sabe de tudo que você lançou, né? E às vezes pode ter alguma coisa que também não tá em rede social nenhuma, em stream e tal. Dá um resumo pra galera conhecer o que você fez até hoje. Bom, eu tive algumas bandas, né? O Cirilo Amém, Beneditos, toco com Capitão Bourbon atualmente. Então, nesse métier aí, eu consigo... Tenho Sotáticos, que foi minha primeira banda. Acho que uns 6, 7 trabalhos lançados de álbum mesmo. Sim. Assim, que estão nas redes sociais, né? Só os Sotáticos que não... Isso não só o seu trabalho solo, no geral... No geral. E tem participações, evidentemente, em alguma coisa ou outra, que eu não vou me lembrar, que são inúmeras, coisas, assim, né? E por ano, você consegue, fazer uma ordem cronológica, assim? Pelo menos o seu trabalho, do que você lançou como... Rafael Cirilo, né? Desde o início até hoje em dia, assim. Eu lancei 2 trabalhos, né? Comecei com um só, depois veio o Não É Só, que iniciou nos singles, né? Fui lançando singles, até findar no trabalho completo com 13 faixas. Tá. Ou seja, são 2 álbuns e alguns singles avulsos no Spotify. Isso com o meu nome mesmo. E a galera consegue ouvir isso no Spotify? Consegue ouvir no Spotify, Bandcamp, YouTube, tá tudo disponível. É isso aí. Bom, pessoal, para não esquecer, toda essa lista das músicas que nós estamos falando aqui estará na playlist do Spotify do Trilhas, né? E claro, amigo e amiga, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e divulguem para o máximo de pessoas possíveis, porque só assim a gente consegue trazer pessoas tão legais como o Cirilo, que inclusive começou esse programa de uma maneira diferente, tocando uma bela composição, né, da própria autoria, e a gente seguir aí a vida e o Trilhas da forma como a gente quer fazer, né? Bom, falamos um pouco do streaming, né? Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque hoje em dia, claro, o artista é muito importante para divulgar a obra, mas como é que você vê, assim, digo, não o streaming em si, porque obviamente é ótimo para divulgar e a pessoa conhecer, mas em termos de retorno, assim, tanto de público quanto de grana, né? Porque, claro, a gente tem que pagar nossos boletos, pagar as contas e por aí vai, né? Então, existe uma discussão muito profunda de quem trabalha com streaming. A gente vê vários exemplos de artistas que entram
E que é uma coisa até normal, natural, mas você vê uma galera, tipo, da pesada que, cara, não quero sair do streaming, não quero ter música mais nenhuma, né? E, assim, claro, eu não sou músico, não tô muito nesse meio, mas acho importante ouvir isso do artista. Até que ponto é bom e o que é ruim pro artista estar nesse tipo de rede social para poder divulgar a obra, seria? Então, o streaming é importante, porque é onde as pessoas ouvem a música hoje. Isso essencial. Não dá para se negar. Fugir, né? Só que ainda não ganhamos com isso. Né? Pelo menos os pequenos artistas como eu. Né? As pessoas que estão nesse métier mais underground. Eu acho que tem que se haver um debate melhor sobre isso. Né? Você vê, às vezes, a propaganda de alguém passando durante uma música sua e você não está ganhando aquilo lá. Eu acho que a discussão tem que ser aí, por aí, assim. Mas é inegável que ele é importante, é onde a gente pode colocar o nosso trabalho e as pessoas ouvirem, né? Ainda. Mas eu acho que tem que se refletir sobre isso. Sim. Esses dias acho que eu já até falei isso em algum programa anterior, né? Mas eu não vou me recordar, infelizmente, a fonte exata, mas assim, um tempo atrás eu assisti um documentário sobre isso, né? Bem pesado, a Virgin, esses heads dessas empresas pesadas que obviamente estão também no streaming, né? E tem duas informações muito relevantes em todo esse rolê. Primeiro, em momento algum da humanidade, tantas pessoas tiveram acesso à música. E é uma parada muito louca, a gente às vezes não para pensar. Porque, cara, antigamente, quando a gente fala de mídia física, né? E esse programa, claro, também é de mídia física, porque a gente adora disco de vinil, CD, fita, por aí vai, livro, né? E só que assim, você tinha que ter um aparelho, um tocador, e você pagava por isso, né? E nunca foi barato. Não era e não é, né? Barato você ter um toca-disco, um toca-fita, uma caixa de som e por aí vai. Ou seja, existia um número limitado de pessoas no passado que consumiam a música em si por conta desse fator. E hoje em dia, cara, é meio óbvio, todo mundo, qualquer pessoa pode ouvir música em streaming, cara. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o número de celulares vendidos é maior do que o número de pessoas que existem na Terra. Existe esse Sério? tipo de... Não sabia disso, não. Existe esse tipo... Obviamente tem gente que tem 3, 4 aparelhos e tem gente que não tem nenhum, né? Então, assim, essas pessoas, claro, não vou falar 100%, mas a grande maioria vai ter um streaming lá para usar. Então, assim, é importante ter esse tipo de discussão, porque não como crítica ou como ponto positivo, mas a gente ficar com essa ideia na cabeça, tipo, poxa, como tanta gente, né, ouve a minha música, mas ao mesmo tempo eu não estou ganhando nada com isso. Tipo, onde que pode chegar nesse match? Exatamente, né? Porque o que a gente quer, é a nossa vida, né, cara? Sim. A gente continua fazendo, vai continuar fazendo, independente de qualquer coisa, mas tem que se pensar, quem está ganhando com isso, né? Eu acho que essa é a discussão. E a pessoa que cria, claro, tem que ganhar, mas talvez a fatia tenha que ser um pouco mais dividida, né? Sim, mais democrática. Democrático, total, né, cara? E voltando agora ao mundo mais real, né? Vamos falar do seu processo de composição. Como que é feito isso? Primeiro surge a letra, depois a melodia, ou não tem um processo na sua cabeça assim? Não tenho um método assim, mas eu tenho as minhas preferências. Às vezes surge uma letra, às vezes é uma parceria, né? Alguém manda algo pra mim e fala, trabalha isso aí, vamos ver o que pode gerar, eu vou lá, devolvo, sou devolvido e devolvo de novo. Mas eu gosto quando vem a música e a letra junto. Quando eu tô tocando violão ou teclado, que seja, né? Mas a maioria das composições são no violão que eu faço. Vem a letra e a música junto. Aí quando você vê, cara, é como se você estivesse recebendo, né? Parece legal, aquela coisa. Então já pego, e sou das antigas, pego o caderninho e vou lá. Vou marcando o que eu vou compondo, vai vindo e gravo, né? Porque a memória também ultimamente não tá tão boa. Gravo no celular e fica registrado. Legal. E aí depois você trabalha essa ideia, porque, claro, toda a música ali não sai... Sim, tem coisas que saem. Haja recebimento. Né? Algumas coisas saem num vômito. Blá, essas são legais. Mas aí você vai vendo, né? Eu posso melhorar aqui, posso ajustar aqui, e aí também você vai trabalhando a música ao longo do tempo. Massa. Né? Você comentou um ponto interessante que nem tá na pauta, mas acho que é importantíssimo falar. Você muitas vezes recebe composição ou a melodia de outras pessoas, que são... Sim, adoro parcerias, cara. Quem são as pessoas que, tipo, mais fazem isso com você, assim, Olha, hoje em dia?
eu tenho um grande parceiro que é o Sérgio Bassetti, que inclusive produziu esses 2 últimos discos que eu lancei, e únicos, né? E o Douglas Farias, o Ferreira Cosmo, é outro grande compositor. Tem outros também, o Benedito também, a gente fez algumas coisas, mas ultimamente tenho feito bastante coisa com o Douglas e com o Sérgio Bassetti. Legal, massa. E esse pessoal geralmente te manda a composição, a melodia, ou não existe também uma regra? Tipo, a coisa Não existe uma regra. Às vezes vem um riff, né? O Sérgio é bastante do riff, por exemplo. Ele me manda um riff lá, aí de lá eu desenvolvo alguma coisa, devolvo pra ele, ele mexe bastante. Ele é uma pessoa que mexe muito na minha letra. Ele vai me contando, vai me botando no mundo real, Até porque eu viajo. A letra não é mais sua, né? Fala, pô, a letra não é mais minha. Nossa, ele me bota um pouco na caixinha, legal. assim. Ô, Cirilo, faz mais um trechinho de um som pra gente, cara. Acho que é legal, né? Poxa, para. Aproveitar um músico, compositor e artista Cirilo, Rafael Cirilo aqui com a gente, presente nos estúdios do Trilhas Podcast. Conhecer um pouco da seu trabalho magnífico, belo, profundo. Eu vou fazer uma chamada Bolero do Adeus, que eu gosto muito, que tá no disco Não É Só, que tá em todas as plataformas. Legal. Aí, todo mundo pode ir. Melhor ser só do que viver sem você. Demorou tanto para eu perceber que nada aconteceu. Você me disse que tanto já amou. Não sobrou nada para mim, eu só fui marionete do amor. Mas não importa, eu tô voltando pra casa, irmão. Trago somente nas mãos o meu coração pisado por ti. As aventuras de sair por aí, aquele vidro que quebrou, destruiu o que havia entre nós. Chegou mais uma e você me traiu. Fingiu que eu não existia pra ti, brincou comigo. Mas não importa, eu tô voltando pra casa, irmão. Trago somente nas mãos o meu coração pisado por ti. Mas não importa, eu tô voltando pra casa, irmão. Trago somente nas mãos o meu coração pisado por ti. Poxa, no mínimo, demais, cara. Coisa linda. Cara, é engraçado, não sei se é uma percepção minha, se existe uma influência nas composições que você faz, mas assim, a maioria dessas que é só voz e violão, cara, me lembra muito Rio de Janeiro, cara. É mesmo? Eu não sei porquê. E pra quem não sabe, nós estamos na Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste de São Paulo. Influência total, inclusive quando o Cirilo falou do dia a dia, só pra quem vive na Zona Leste pode entender a influência que o dia a dia traz na sua arte, né? Com certeza. Mas é engraçado que traz um pouco, sabe, daquele lance, você no Rio ali... Tem alguma coisa assim? Olha, eu adoro o Rio de Janeiro. Apesar de ter ido pouco, eu gosto muito. Mas eu acho que a minha música, não sei como ela está agora, mas eu gosto muito da galera dos mineiros. Eu gosto muito dos mineiros, legal, cara. É uma grande influência. Mas gosto muito. Gosto do Jobim, enfim, da bossa nova toda, do samba, né? Sim, do samba. Chovia muito samba em casa, então pode ser que daí também vem essa coisa. Legal. Mais contemplativa, praia. Isso, exato. A percepção que eu tenho, assim, como ouvinte, às vezes dá até vontade de fechar o olho e me personificar, sabe? Tipo, no posto 3, sei lá. Ou 9. Ô, Cirilo, esse seu disco último, né? Como esse seu último trabalho, fale um pouco pra gente a respeito dele. Do processo desde o início da ideia, né? Conceitual até a finalização mesmo, a gravação e as músicas que estão disponíveis aí, inclusive que está na nossa playlist do Spotify. É só seguir o QR Code que está aqui embaixo do vídeo. Então, esse disco, cara, ele veio... Eu fiz o Só, né? E o Só não foi tão só. Esse daí eu tava tão só. Aí eu falei, caramba, mano, eu tô muito só.
Aí eu vou apelar pra tecnologia. Eu gosto muito de teclados, de sintetizadores, música eletrônica. Falei, eu vou fazer um disco eletrônico. Tava meio de bode, de banda. Aí fui nesse processo, construindo os arranjos já a partir das teclas, assim. Eu quis deixar o violãozinho de lado e partir pra uma coisa mais sintética, assim. E aí ele foi vindo, né? E o Não É Só é muito legal, porque eu brinquei de ser um disco solitário, porque na verdade não foi sozinho mesmo. Porque eu mandava para muitos amigos de verdade, assim, né? O próprio Douglas, o Sérgio Bassetti, mostrava como estava saindo as primeiras coisas. E eu ouvi muitos conselhos, muitas dicas, informações de como poderiam ser os arranjos, como poderiam ser as próprias letras, o conceito do disco, né? A ideia do urso que está passando aqui, por exemplo, foi uma ideia do Douglas, né? E que acabou sendo a capa do disco. Então, ele foi um disco muito querido nesse sentido, porque eu estava numa fase meio reclusa da vida e, ao mesmo tempo, ele me ressuscitou. Foi muito divertido de fazer. Sim. Foi muito divertido de fazer. É um processo diferente, né? Você é mais voz, violão, cair pra essa parada mais sintetizada é um desafio, Aí né? brinquei, usei e abusei dos teclados. Que legal, eu toquei guitarra, toquei baixo, toquei tudo. E como no Só também tinha tocado mais instrumentos, nesse também me atrevi. Sim, massa, legal. E, cara, assim, além do seu trabalho solo, como você bem citou no início da conversa, você tocou com muita gente, né? Eu sei que alguns, para citar aqui, os Rachixins, o Capitão Bourbon, que você falou bem, você deve ter umas histórias assim malucas, não só de tocar, né? Fazer shows, eventos e tal, como ter contato com alguns artistas, tipo do hall da fama da música brasileira, né? A gente tava, inclusive, conversando aqui, né? Sim. Os bastidores a respeito. Conta um pouco, cara, dessas histórias, algumas que você acha muito interessante, assim, que você participou tanto perrengue quanto história muito louca. Tem perrengues, tem histórias boas, mais perrengues. 90% de perrengue, 10%. Bom, toquei... com os Beneditos, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer a Sandra de Sá, né? Muito louco, a gente tocou num sarau dela, lá no Rio de Janeiro, né? Eu tive a oportunidade de ir para conhecer mais o Rio de Janeiro tocando. Conheci o autor daquela música Os Olhos Coloridos nesse dia, que é o Macau, uma figura incrível. Foi uma coisa interessante. Toquei com o Gerson King Combo também, né? Fiz parte da banda. Uau, ali. Foi uma aventura. Uma aventura. Depois procurem saber. Mas foi meu saudoso o Sérgio King Combo, né? Sérgio não, Gerson King Combo. E foi muito legal também, cara. Aí vai aparecendo as figuras. O próprio Rachinchins foi uma aventura. Eu dei autógrafo em disco que eu não gravei. Isso foi no México, né? Foi no México. Você eu tinha uma filhinha lá. Aí eu lá, assina aqui. Assinei. Aí eu lá, claro. Que legal, né? Por que não? E como é que foi a recepção dessa galera no México? Cara, foi assim, muito louca. Vocês tinham expectativa disso? Ou... Cara, eu tinha menos porque... Vou confessar, eu fui me aprofundar na banda quando eles me convidaram para fazer parte. Tá. Aí eu fui ouvir a fundo mesmo. Porque não era uma coisa que eu botava muito no play. Sim. Sabia da galera, da batalha, que os caras estavam bombando tudo. E chegando lá, cara, eu falei, gente, os caras tô com moral, hein? Que legal. Porque, mano, era fila formando. Como eu disse, dei autógrafo. Sim, fila pra autógrafo. Né? Pra legal, autógrafo, cara. Coisas que eu não tive experiência. Nunca tinha tido essa experiência, né? Essa fervilhação, assim. Que é muito legal da coisa do rock and roll, né? Pessoas se jogando, palco sendo quebrado. Isso é muito legal. Galera muito louca, né, cara? Muito legal. Isso é muito legal. Massa. Cara, assim, como é que você define o seu público, né? Eu sei que, poxa, a gente falou também aqui em parte da conversa que essa diferença que tem entre uma gravação e outra, um single, um álbum completo, mas imagino que, assim, pelo menos poucas características o seu público tem, né? Então, assim, eu queria que você falasse isso, assim, como você define o seu público e também a sua música. Eu faço muito também trabalho em bar, né? Faço barzinho, toco covers, né? De artistas, principalmente da música brasileira. Eu tenho essa galera que adora quando eu faço isso, porque
eu faço... É aquela coisa, né? A dificuldade faz o músico. Eu nunca toco uma música igualzinha porque eu não sei tocar ela igualzinha. Então, a galera gosta dessas leituras que eu faço do meu jeito, né? Então, eu tenho esse público, né, que gosta de me ouvir cantando outros artistas. E aí, lançando esses trabalhos, eles acabam vendo essa vertente minha de composição, né? Nossa, legal. Eu percebo que o Só, por exemplo, que é o primeiro trabalho que eu lanço, ele foi mais ouvido, até porque na época tinha-se mais o costume de ouvir o disco inteiro, né? O então, álbum, né? O projeto do álbum, né? O projeto do álbum. Ele foi ouvido nessa completude. Eu sinto que quando eu lanço Não É Só, há uma estranheza, há um choque bom. Eu acho gostoso isso, eu acho legal. Né? Então eu vejo que também, eu acho que o Não É Só, uma galera mais jovem talvez se ligou mais no que eu estava fazendo, assim, sabe? E então, eu tenho esse público mais, sei lá, mas é bem diverso, cara, é bem diverso, bem diverso. E, assim, você citou, isso é realmente, eu como ouvinte, né, claro, eu vi bastante no final de semana todos os seus trabalhos que estão no Spotify e realmente eu tive a mesma percepção, entendeu? Falei, cara, puta, apesar que tem essa diferença de anos também, né, porque não tem um vácuo aí entre o primeiro trabalho e esse último, né? Um tempo mesmo, um vácuo temporal. Mas, cara, o que você ouve hoje em dia para poder chegar... Porque, cara, assim, sinceramente, não é porque eu tô te entrevistando, mas não é um estilo de música que eu escuto, né? Quando você coloca muito sintetizador, coisa assim, mais pop. Mas, cara, ficou, assim, de uma masterização muito perfeita. Sabe, assim, eu acho que você conseguiu trazer essa ideia mais moderna para a música que você já fazia. Você teve alguma influência de escutar coisas novas para chegar nisso, cara? Como eu falei, né, o Não É Só, ele é coletivo. Tem uma música que nem é minha nele, né, que é do Giuseppe. O Giuseppe também foi outro que me ajudou muito, né, cara? Eu lembro que eu para fazer esse trampo, eu comecei a escutar algumas coisas também para me influenciar, assim. Tem um cara chamado DJ Magro. Ele é um cara que faz funk. Ele compôs uma música chamada Twin Destrói Noia. Cara, aquilo pra mim abriu. Falei, caralho, isso é psicodelia pura, velho. E então cito o David Bowie também. Sim, David Bowie é grande, né? Aquele disco Black Star dele é fantástico. Né? Patrick Watson estava ouvindo na época. Que mais? Eu gosto muito do Radiohead, por exemplo, também. Então tudo isso vai se misturando. Assim. A música brega, né? Adoro a música brega, o arrocha, tudo aquilo também. Porque lá no Sinhá, onde eu moro, né, cara? Se você não gosta, você vai ouvir. Mesmo assim. Você vai ter que gostar. Vai ter que gostar, porque é o que se ouve no carro, é o que se ouve no vizinho. Né? Eu acho isso maravilhoso, assim, cara, porque é material pro músico, né, cara? Tudo que você vai... Todo esse estímulo, né? Até o próprio barulho é um estímulo. Sim, e a gente vai pegando isso, misturando e jogando. Massa. Você falou da música brega, é engraçado. Eu tava em casa pensando, né? Eu falei, música popular brasileira. Eu falei, cara, música popular, na minha opinião, a verdadeira música popular brasileira é a música brega, Com cara, certeza. Porque é a música popular brasileira. Popular, ela é pop. Todo mundo ouve. Muito pop, cara. E a gente perde um pouco dessa referência, até porque, cara, hoje em dia tá tudo muito solto, né? Mas esses artistas bregas que muita gente nem conhece hoje em dia, cara, venderam o disco. Evaldo Braga, sabe? Vendeu o disco pra cacete. Sim, a galera ganhou dinheiro vendendo o disco. Hoje em dia, tipo, ou seja, a verdadeira música popular brasileira é a música brega, né? Na minha opinião. Com certeza, com certeza. Então, e Raul Seixas. Toca Raul, né? Não tem como, né? Ô, Cirili, e a agenda de show, cara, assim, próximo, né? Pra 2026. Como é que o pessoal faz pra... Se você tem alguma coisa agendada já para 2026, né? E como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, para te contratar, ouvir sua música, assim? Hora de você divulgar os seus canais de contato, né? O Instagram, tem o Instagram, Rafael Cirilo Oficial. Respondo rapidinho, pode entrar lá, se alguém quiser contratar alguma coisa. Eu tô com o TikTok, tô moderninho agora. Legal. Tô com o TikTok também.
E é isso, cara. São as redes que eu mais assim, me exponho, que a pessoa pode ver a agenda de shows, essas coisas. Legal, cara. É isso aí, pessoal. Contratem o Cirilo para sua festa de aniversário. Por cara. favor, Não, diversão garantida. Não, vocês perceberam aqui, o som que ele faz, cara, é magnífico, é super bonito. E além disso, tem essa questão mais moderna, né? De todas essas influências que ele falou aqui no final da conversa, que, cara, assim, ou seja, vai agradar gregos e troianas. E os trabalhos futuros, cara? O que você tá pensando agora? Tem alguma coisa que você pode soltar de spoiler aqui pra galera saber? Olha, tá, eu tô com... A cabeça tá milhão, mano, tá milhão. O Ferracosmo, a gente já tem feito alguns shows juntos, né? Com certeza mais coisas virão. Não sei se single, estamos nessa fase aí desse choque, assim, de ideias. Legal. E alguma coisa também no âmbito de... Tem um convite aí de um grande artista que já não está mais entre nós, de fazer um projeto dele, assim, de colocar ele em evidência. Estou com essa ideia, alguma coisa vai aparecer também no futuro, de fazer com o brother. E eu quero voltar a ter uma banda completa. Assim, eu tenho o Capitão Bourbon, mas é uma que eu tô participando do início dela, da criação dela, assim mesmo. E estamos também nessa fase de compor, de pensar em integrantes, nome, essa coisa. Com certeza, ano que vem, vai ter umas coisas legais acontecendo. Massa, legal. Bom, chegamos ao fim da entrevista, mas... E a história do Caymmi? Caraca, meu, você adivinhou o que eu ia falar. Não, é inacreditável. Você viu que o final eu falei mas, né? But. Chegamos no final da entrevista, mas... Enquanto estávamos na cozinha, aqui do estúdio, batendo aquele papo pré-gravação, você comentou que você mandou uma mensagem pro Dorival Caymmi. Dorival não, o Dori. O Dori Caymmi. O filhinho do papai. Dori Caymmi. Sim, aleatória, e de repente ele te respondeu, vocês tiveram um encontro, Tivemos um encontro. Cara? Cara, isso foi na época da faculdade. Essa história pra gente, cara. Foi na época da faculdade, estava estudando teatro, né? E aí a gente fazia uma peça, tava montando uma peça chamada Duralex Cedilex no cabelo Sogumex, do Vianinha. É o mesmo autor da Grande Família. É uma peça dos anos 70. E na peça tinham músicas que era do Dori Caymmi e do Francis Haime. A música era deles. Só que tinha as letras, não tinha nenhuma indicação de partitura, não tinha nada gravado. Aí, na época da internet precária ainda, né? Sabe quando tem aqueles sites, aí o artista coloca assim, fale com o artista, fale conosco. Aí o contato X lá. O contato X lá, aí eu fui lá, escrevi. Falei, eu sou o Rafael, tô estudando teatro e tal. Dei o nome da peça, vi que o senhor tinha escrito, né? Tinha feito as músicas e tal. E deixei lá. Falei, se puder dar um retorno, mandei pra ele, mandei pro Francis Haime. Isso também é legal. Mandei pro Francis Haime também. Aí eu tô na sala de aula, assim, toco o meu Nokia, aquele celular quadradinho lá, né, roxo. Aí a gente atendia ainda o telefone na época, né? Hoje não se atende mais. Era possível atender. Aí toca na aula, assim. Aí eu saio da sala, aí ele, alô. Aí eu falei, quem tá falando? Não é porque você não tem essa coisa. É golpe, caramba. Ali, aqui é Dori Caymmi. Você me mandou mensagem, estou aqui na Califórnia, semana que vem eu vou estar na minha sogra... E aí eu posso te mostrar a música. Leva o violão e um gravador. Caraca, isso foi que ano, você lembra? Cara, foi 2011, 2012, por aí. E aí eu lembro que ele escreveu, cara, a música numa folha de papel couché, a partitura toda nanquim, cara.
a nanquim. Ele me passou um fax primeiro disso, no meu antigo serviço, veio a partitura. Fui encontrar ele, levei o gravador, conversamos uma tarde deliciosa. Cara, ele falou sobre Que tudo. legal. Aqui. Isso em São Paulo? São Paulo, Tá lá nos Jardins. Falou tanta coisa legal, cara. Ele meteu o pau em um monte de gente que eu não vou citar aqui. Mas que é muito interessante ouvir. É polêmica. E foi uma tarde muito gostosa. E eu não sou essa pessoa de tirar foto. Na época tinha as câmerazinhas, né? De Cybershot, né? E eu não tirei foto, não tirei nada. Só tenho essa gravação que ele fez. Que demais, cara. Pô, demais, cara. E a Massa. partitura ele deu? Não! Ele falou, não, cara, eu escrevi a partitura aqui, aí eu não vou te dar porque dá muito trabalho, né? Mas eu tenho a cópia. A cópia eu tenho. Ele poderia ter te dado a partitura e autografado Autografado. ainda. Ia estar no eBay agora. E a Não sei se tem mais peça, eBay, né, mas... quem ia estrear a peça na época era a Marília Pera. Ela que ia Olha fazer só, aquelas cara. canções. Que legal, cara. Muito louco, E isso né? deu certo ou foi pra frente ou... Então, nos anos 70, acho que o espetáculo não foi montado, cara. Não sei se foi montado, eu não me recordo disso. Sim. Uhum. Mas a gente montou, a faculdade montou. Existiu o projeto, mas naquela época não foi lançado. eu acho e que se vocês perdeu um conseguiram pouco. encenar, apresentar. Conseguimos se encenar. Ele me deu... Ele conseguiu uma música, o Francis Haime, que fez o resto, não me respondeu. Viu, Francis Haime? Tô de mal. E o resto eu musiquei. Que demais. Isso tá em algum lugar, assim, pra pessoa escutar, YouTube? Sei. Não tá, cara, não tá. Você pode achar trechinhos da encenação. Aleatórios. Legal. Massa. Bom, é isso aí, Cirilo. Agradeço mais uma vez imensamente o seu aceite nesse papo aqui que nós tivemos no Trilhas Podcast. E mais uma vez, pessoal, várias referências aqui musicais, né? Que vocês podem acompanhar no QR Code da playlist. E, claro, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo, certo? Rafael. A saideira também. Mais uma vez. A saideira. Tocar a saideira. Saideira, claro. Ah, assim, saideira? Não, aliás, podemos encerrar encerrar com ela. da forma como foi aberta essa edição. Legal. Muito obrigado, Lipa, pelo convite. Assim, para mim foi muito bom estar aqui. Valeu para todo mundo. Valeu, Douglas, Fabrício. E tamo junto, cara. Sucesso para você também. Pra nós, cara. E, por favor, toque aí mais uma canção, como foi pedido aqui pela plateia da produção do Trilhas Podcast, cara. Eu vou tocar uma chamada Urubu. Abrir a fresta do passado e eu sei que não vai passar. Urubu, o céu me disse que o amor vem numa nuvem qualquer. Lembrei de quando era menino, eu corria sem saber pra onde chegar. Hoje então, já com rumo certo, tenho sempre vontade de me perder